Bom dia, Anne. Estão me ouvindo bem aí? Bom dia, prof. Tá travando bastantinho. Oi? Tá travando? Tá Isso, tá travando a travando. comunicação, A pessoal? Deixa voz eu e a ver. imagem também. Deixa eu só aqui. Pera aí, só um pouquinho. Eu acredito que vai melhorar agora. Melhorou agora, pessoal? Melhorou, prof. Acho que agora melhorou. Ah, tá. Porque eu tô aqui na casa do meu pai. E aqui tem a casa do meu pai e do meu irmão. Então, eles têm duas internet. 5G e tem a outra, né? Acredito que seria 4G. Então eu estava na 5G, só que ela pega perto do roteador muito bem, muito rápida. Agora ficou afastada, ela já dificulta, né? Então o pessoal instalaram aqui duas internet. Acredito que agora essa ficou melhor, né? Então tá, pessoal. Então sejam bem-vindos a todos, né? Eu tô vendo aqui que o Meet ele deu uma mudada. Não sei se foi só para mim ou para vocês na tela. Vocês estão conseguindo ver aí uma pequena diferença, pessoal, ou não? Quando vocês entraram. Pelo menos no celular acho que não dá para ver, mas pelo computador deu um layout, deu uma alterada aí. Alguém, não sei se alguém está acompanhando pelo computador, mas deu uma mudada aqui, tá? Bom, pessoal, sexta-feira passada tivemos um pequeno probleminha aí com a internet, foi justamente, pessoal, com essa alteração, tá? Que eles fizeram basicamente aqui no roteador, atualizando e acabaram de não me lembrando aqui anteriormente, tá? Mas não foi prejudicado em relação a isso. Hoje, não sei se alguém sabe, mas qual vai ser o conteúdo da aula? Vamos ver se alguém está afiado aí. Alguém tem ideia? Qual que é o conteúdo da aula hoje? Revisão, isso mesmo, Pablo. Hoje é revisão, tá? Por quê, pessoal? Porque amanhã vocês vão ter uma avaliação, a primeira avaliação, tá? Pessoal, já lembrando, tá? Como a aula está sendo gravada, posteriormente o pessoal vai assistir. Primeira prova vale 5 pontos. E às vezes eu aviso, aí na hora da prova o aluno faz, aí sai em percentual, 100%, 90%, e depois ele vai ver que a nota dele no máximo está 5. Aí ele pergunta, professor, ocorreu algum erro, né? Mas a gente já falou na primeira aula, tá, pessoal? Primeira avaliação vale 5, segunda vale 5 e a última vale 10, tá? Então amanhã vocês vão fazer a prova, vai às 5 da manhã, com exceção da Josiane. Josiane, você vai fazer a prova segunda-feira, tá? Não vai ter como eu disponibilizar antes, Tá, pode ser? tá bom, A tudo gente vai bem. abrir a prova no mesmo horário, tá? 5 da manhã até às 11 da noite para você. Com exceção, só Entendi, você vai fazer a prova. Então, se algum aluno entrar lá e fazer, vai ser descartada a nota. A nota vai entendi. ser amanhã dos demais. Então, você vai fazer objetiva também, do mesmo modo, mas aí a Uhum, gente, com essa exceção, a gente vai abrir somente para você o sistema. Eu vou fazer uma prova para você, segunda-feira, que daí você pode estar realizando essa prova sem nenhum problema. Como você é adventista, então a gente vai fazer desse modo, tá bom? tá Mas não se bom. Uhum, preocupe, vai ser a mesma prova, o mesmo modo, né, uhum, dos demais, tá? tá Então, bom. pessoal, Obrigada, professor. beleza. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão das 3 aulas. Eu acredito que se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Lembrando, pessoal, que a nossa revisão vai ser da parte teórica, então não vai entrar nenhum cálculo, a gente vai começar cálculo na outra sexta-feira, que a gente vai passar atividade para vocês, nós vamos fazer lançamento, que isso é importante para que vocês desenvolvam posteriormente, tá? Então não se preocupe, vai cair mais teoria, a gente vai fazer uma revisão, é bem tranquila. E assim, os alunos, a gente nota que os alunos, eles deixam para baixar o material na última hora, né? Até para fazer a prova, por quê? Porque a minha prova,
eu sou um professor que eu não dificulto, tá, pessoal? O que eu ministrei é o que eu cobro, tá? Existem professores que colocam estudo de casa, estuda... Isso pode acontecer futuramente, tá? Se a gente vê que a turma não está, assim, tendo interação, né, se interagindo e, né, questão de perguntar, mas eu vejo que a turma de vocês são tranquila, tá? Mas alguns professores, às vezes, acabam tirando questões de simulado, alguma coisa ou outra, e eu acho que o que eu ministrei é o que eu vou cobrar. E tem aluno que ainda não tira nota boa, tá? Mas, assim, é uma prova bem tranquila dos materiais, vai ser a primeira aula, a segunda e a terceira prova, então, quem não baixou, aproveita, baixa, dá uma lida, tá? Não só na hora da prova, tá, pessoal? Porque tem gente que vai lá, durante essa 1 hora lá, vai pesquisando junto às questões. Eu não vou dificultar e isso não é o meu intuito, tá? Eu sempre falo, lá fora é o mercado que vai te peneirar, não é eu, tá? Então, sempre, isso a gente aprendeu com os outros professores, por quê? Porque não adianta você dificultar. É lá fora que o mercado vai te peneirar. Se você é aluno que cola, aquele que é facilidade. Então, o intuito é esse. Entenda, compreenda a questão, compreenda o que a gente está passando. Isso é o importante, tá bom? Então, pessoal, alguma dúvida até agora? Não, tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Daqui a pouquinho nós temos chamada, né? 7h15. Então vamos lá, vamos começar para a revisão aí da aula 1. Deixa eu ver aqui, mudou o layout, pessoal, e eu acho que aqui o compartilhamento, apresentar agora, uma janela. Então, para quem que está aí no computador, viu que o Meet deu uma atualizada aí, ficou bem bacana, né? Vocês já estão vendo aí, pessoal, na tela? Deixa eu ver. Sim, professor. Uhum. Beleza. Até o layout aqui da parte de apresentação ficou bem diferente. Mas vamos lá. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês sobre essa questão, nós vamos revisar desde a aula 1, tá? Então, para quem não acompanhou aí, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos. Lembrando que essa aula não é muito demorada, mas é claro que a gente vai passar de uma maneira geral os conceitos de atividade, o que se refere, né? E isso é importante para a gente ter aí vamos dizer assim, um desenvolvimento melhor da parte dos alunos, tá? Bom, pessoal, então na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre o que é uma empresa rural, tá? As diferenças entre as atividades agrícolas, a gente sabe que existem as atividades agrícolas, zootécnica, agroindustrial, o que é a definição de contabilidade rural em si, como se estabelece o exercício, né, dentro de uma atividade rural, considerando a questão que a gente fala do ano agrícola em si, tá? Temos as diferenças entre a exploração da atividade rural, tanto na forma física, né, da pessoa física e jurídica, os tipos de sociedade, que tem aí empresarial, a empresarial, autônomo, individual, temos as parcerias, arrendamento, comodato e condomínio. E, é claro, também a gente fala um pouco dos ativos biológicos e, claro, o produto agrícola, tá? Lembrando, são mais definições. Isso é importante vocês terem em mente, tá? Bom, então a gente fala aí um pouquinho sobre a questão também, né, das diferenças entre a exploração na atividade rural, dentro dessa perspectiva das dois tipos de pessoas, jurídica e física, né, os tipos de sociedade que existe, de empresário, né, autônomo, individual, né, em si limitada, as parcerias e a questão dos ativos biológicos e produtos agrícolas. Deixa eu ver se não está repetido isso aqui. Esse slide parece que está repetido, né? Vamos ver aqui. As sociedades na agropecuária, ficou repetido esse slide, agora que eu estou vendo, né? Mas não tem problema nenhum, tá? Pessoal, empresas rurais. Então, quando a gente fala em empresas rurais, ela é um pouco diferente da comercial industrial. Professor, tá? só um pouquinho. Oi? O senhor está no slide 1 mesmo? Não, eu já estou no... eu acho que não está passando, né? Aí, agora passou. Não sei se o senhor mexeu de algum jeito. Deixa eu ver aqui que eu acho que Tava não tinha no 1. passado. Ah, tá. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu acho que vai ter que ser no... Vamos minimizar aqui. Deixa eu ver se vai... Passou agora, pessoal? Ó, tá no slide 2. 2, aham. Slide 2 agora. Passou aí? Sim. Vamos ver, 3. Então beleza. Então só a fórmula que a gente... Então tá, agora tá no slide 4. Falou um pouquinho das empresas rurais. Tá? Então são aquelas que exploram na questão aqui, capacidade produtiva do solo, cultivo da terra, animais, transformação dos produtos agrícolas, tá?
A gente falou um pouquinho também da questão das atividades, da produção vegetal, animal, em si, as atividades que se determinam, né? Falamos um pouquinho sobre a atividade agrícola, dividida em dois grandes grupos, tá? Culturas hortícolas e forrageiras. Aí entra a questão da cultura do feijão, soja, arroz, que é o chamado cereais, hortaliças, tubérculos, plantas oleaginosas, especiarias, fibras, floricultura, e também nós temos aí a questão da arboricultura, tá, pessoal? Que nada mais é do que uma atividade agrícola, né? Uma atividade aí que a gente pode dizer que pode ser futuramente comercial, tá? Entra a questão do florestamento, pomares e vinhedos, tá? Então, quando se fala atividade agrícola, nós temos aí culturas hortícolas e forrageiras e também a arboricultura. Quando se fala arboricultura, automaticamente já vem de árvores, né, pessoal? Então, a gente pode classificar como essa questão aí das atividades agrícolas, tá? Na atividade zootécnica, pessoal, nós temos aí a questão da criação de animais. Então, quando se fala zootécnica, envolve a questão de animais, tá? Então, pode ser criação de abelhas pela apicultura, criação de aves, coelhos, gado, peixe, rãs, entre outros. Então, zootécnica, criação de animais, tá? Bom, como no Brasil ostenta um dos maiores rebanhos, né, bovinos do mundo, e sua pecuária representa uma atividade econômica de grande relevância, é importante a gente passar essa definição de pecuária. O que é a pecuária? Nada mais do que a arte de criar gado e tratar gado, tá? Então, a arte de criar em si e tratar gado. Mas o que são gados, né? A gente, às vezes, tem uma definição um pouco errada, porque quando se fala gado, a gente fala só boi, vaca, e não é, tá, pessoal? Então, gado, a gente pode dizer assim, são animais geralmente criados no campo, para serviço de lavoura, ou, né, também para o consumo doméstico. Então, nós temos aí, como exemplo de gados, como eu passei para vocês, os bovinos, suínos, caprinos, equinos, ovinos e também os moares. Esses são os tipos, né, basicamente de gado, mas o que mais prevalece, como eu falei para vocês, é o bovino, também chamado gado vacuno, tá, pessoal? Então, essa é uma definição, aí a gente fala, né, quantas cabeças de gado você tem? A gente já entende boi, vaca, né? Mas não é, a gente pode citar aí como esses outros elementos também, tá? Falamos também um pouquinho da atividade agroindustrial, beneficiamento do produto agrícola, né, que aí entra a questão aí do arroz, café, o milho, né, ou seja, a transformação desses produtos zootécnicos e também dos produtos agrícolas, né, como cana-de-açúcar, em álcool, aguardente, soja, em óleo, entre outras, tá? Então, essa é uma atividade agroindustrial, tá? Falando em si da contabilidade rural, ela pode ser estudada de um modo geral para todas as empresas, ou em particular aplicada num certo ramo aí que se define, tá? Então, quando estudada de forma genérica, a contabilidade ela é denominada geral, né? Como a gente sempre aprende aí no início, né? Da faculdade, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho aí que estão batendo um ferrinho aí, não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu só encostar a janela aqui que eu acho que tá tendo uma construção ali atrás. Agora sim, acredito que sim, né? Diminuiu um pouco o barulho ali, né? Você tem essas coisas, que a gente começa a aula, sempre tem alguém trabalhando, fazendo uma modificação, barulho, roubando alguma coisa, e assim por diante. Então, pessoal, como eu falei para vocês sobre essa questão aí da contabilidade, nós tivemos, né, vocês tiveram aí a contabilidade geral, 1 e 2, para a gente saber um pouquinho da forma genérica, né, principalmente como se faz os lançamentos, fechamento das demonstrações contábeis e, em si, né, como que se faz a contabilidade inicialmente. Então, a gente inicia numa empresa comercial, depois a gente passa para custo, que é aí basicamente para uma empresa industrial, e é o que vocês estão estudando aí também na Rural 1 e 2, tá? Então, quando aplicada a um específico, normalmente é denominada de acordo com aquela atividade, tá? Temos aí a questão da contabilidade agrícola, tá? É aplicada às empresas agrícolas, rural, às empresas rurais, de um modo geral. Voltou a cortar muito de novo, pronto. E a zootécnica, automaticamente, também a contabilidade aí, alguns conceitos,
né, os fatos pela parte aqui também. Tá cortando? Ficou chamada, tá? Agora 7h18, para a gente não parar a aula aqui. Vou pedir que nós temos aqui 4 anos, né? Então, a Josiane, o Pablo, a Eva e a Luana, coloque o nome aí no chat, fazendo um favor, tá bom? Posteriormente, a gente vê a data que vocês colocaram, na verdade, e aí a gente coloca na lista de chamada, tá? Quem chegou ou vai chegar posteriormente esse horário vai ficar com uma falta, tá? A não ser que faça depois como vocês podem ver, a gente vai parando e vai voltando. Então, como vocês, nós temos aí a questão agrícola, rural, zootécnica, pecuária, agropecuária e agroindústria, tá? E isso é importante que a gente reveja esses conceitos, porque justamente pela futura aí na contabilidade, tá? A gente fala a questão aí da parte do ano agrícola, exercício social, então, regra geral, a gente pergunta, né, como que deve ser o termo do exercício na parte rural? Deve ser em 31/12? Não, né, pessoal? Então, as empresas da atividade rural, de uma maneira, elas têm o quê? Uma cultura com duração aí no máximo 4 meses. Então, basicamente, se diferencia aí o exercício social, o encerramento do exercício social para a apuração do resultado, tá? Então, qualquer mês escolhido vai refletir no resultado. Então, como eu falei para vocês, pode começar em 1º de janeiro e finalizar aí em 30 de abril, tá? Essa, mais ou menos, a fórmula, né? É a forma em si que hoje as atividades rurais estão fazendo o seu fechamento aí, principalmente as atividades agrícolas, tá? Na colheita, né? Na colheita encerra aí o ano, né? O exercício social em si da parte rural, tá, pessoal? Então, na atividade agrícola, a receita concentra normalmente após a colheita, diferente aí de uma empresa comercial, tá? Então, algumas empresas, em vez de comercializar o produto, desde que possível, armazena a safra para obter um melhor preço. Então, nesse caso, considera o ano agrícola o término da colheita, tá, pessoal? Então, isso é importante a gente saber. Então, que são algumas definições que a gente passou para vocês, como a gente pode colocar aí, né? Se o ano agrícola terminar em março, o exercício social poderá ser encerrado em 31 de março ou 30/4, né? Assim sucessivamente, como a gente já falou anteriormente para vocês, tá? Então, dessa forma, evita o quê? Que a cultura e informação, por ocasião da apuração do resultado, se o exercício fosse encerrado antes da colheita. Então, haveria aí uma questão de defasagem em relação ao ano, tá? Então, encerrando o exercício social antes da colheita, não se poderia apurar o resultado, tá? Ou seja, não daria para a gente saber se nessa parte da produção, né, da plantação até a colheita, existisse um lucro, né? Tivesse um lucro ou um prejuízo, tá? Então, produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes, isso ocorre quando se tem um plantio, principalmente ocorre, né, em Sinop e algumas regiões que se plantam vários tipos de cultura ao mesmo tempo, pode ser arroz, pode ser milho, pode ser soja, tá? Então, a gente pode falar sobre aqueles produtos em colheitas diferentes também. Você pode plantar tudo junto, numa mesma modalidade, né? Ou como terminou soja, você planta o milho safrinha, como é muito comum acontecer aqui em Sinop, em uma região, tá? E se eu tiver várias culturas, né? Como que eu faço aí a questão da contabilização? Eu considero aquela cultura de maior, vamos dizer assim, abrangência, tá, pessoal? Para o encerramento agrícola. Isso é importante a gente saber, tá? Depois a gente vai fazer alguns exercícios, tá? O mesmo raciocínio, ele é válido para as diversas culturas, mesmo que não conjugadas, como a gente falou para vocês sobre o milho, soja, cana-de-açúcar, entre outras, tá? Da atividade pecuária, pessoal. Então, a gente fala um pouquinho aí da atividade pecuária. Isso também é a questão aí do encerramento, a gente pode dizer que não é em si o ano civil, tá? O encerramento, mas de maneira geral a gente pode dizer que o nascimento de bezerros concentra em um determinado período do ano. Então a gente pode fazer o fechamento no nascimento de bezerros, tá? Isso ocorre muito quando você tem aí uma organização, tá?
de você fazer a inseminação, ter ali a vaca, né? E aí você pode fazer a inseminação artificial como a estação da monta, como é considerado aí o planejamento. Então, no nascimento dos bezerros, é considerado aí a questão do exercício social. Você faz os lançamentos em si e finaliza aí o seu resultado, né? Tendo lucro ou prejuízo com o nascimento dos bezerros, tá? Então, a gente fala aqui da parte da ferramenta exercial, isso aqui a gente vai estar fazendo esse exercício e a gente vai estar compreendendo um pouco melhor, tá? Então, esse critério encerra o exercício no nascimento do bezerro. Vocês vão ver que, diferente de uma lavoura, né, uma plantação, seja soja, milho, nós temos aí a questão da gestação da vaca. Então, os custos que vai alocar a vaca até o nascimento do bezerro, como vitaminas, alimentação, prestação de serviço veterinário, entre outros. Então, vocês vão ver que até o nascimento do bezerro, os custos são alocados aí posteriormente, tá? Sobre exercício social e imposto de renda, isso aqui é uma questão que eu falei para vocês sobre as empresas jurídicas, tá? Sobre como fazer aí a contabilização, como fazer a apuração do imposto de renda, tá? Então, basicamente, na parte rural tem essa diferença, tá? Então, tem a questão da pessoa física e jurídica. Então, depende aí o faturamento em si da pessoa física para declarar. Mas a jurídica, é claro, tem aí de forma aí normal todo ano está apurando o imposto de renda, tá, pessoal? Aqui eu não estou demorando muito no slide, pessoal, porque é um resumo em geral, tá? Como nós temos aí as aulas para estar falando hoje, então, basicamente, a gente está fazendo um resumo em si, tá bom? Então, normalmente, como a gente falou, as pessoas jurídicas denominam-se empresa, diferente das pessoas físicas na atividade rural, tá? Então, nós temos aí tanto pequeno, médio produtor, tá? Aqui precisa. Professor, tá cortando muito, não tá dando para compreender quase nada. Vendo, pessoal? Agora? Então, agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, prof, por enquanto sim. Hoje tá difícil, hein? Igual aquela outra sexta-feira, né? Problema de conexão. Agora Bom, tá pessoal, melhor um pouco. não sei se é só de manhã, porque depois, aquele dia depois das 9 horas, foi normal. Esse que é o problema, né? Mas assim, pessoal, qualquer coisa vocês avisem. Infelizmente, é o que nós temos, assim, vamos dizer, de internet, né? Então, tá ruim mesmo. Isso a gente depois vai passar pro pessoal, porque desse sinal, né? Às vezes tão ruim aqui na região. Porque nas primeiras aulas a gente não teve esse problema, né? Só foi aí na primeira e na segunda, acho que não teve problema. Mas vamos lá, pessoal. Vamos tentar então, mas vocês podem estar falando aí, tá? Eu sei que vai ser repetitivo, mas é importante vocês estarem falando, tá? Qualquer coisa, pessoal, eu passo aí pro celular. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos ver aqui se eu consigo falar pelo celular. Eu fecho o microfone e dou aula pelo. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai melhorar. Estão me ouvindo, beleza?
Deixa eu abaixar aqui o microfone. Estão me ouvindo, beleza, pessoal? Vou fazer isso aqui, deixa eu... Qualquer coisa vocês falam aí. Deixa eu baixar aqui. Então tá. Vamos lá então, pessoal. Qualquer coisa vocês... Eu estou falando pelo celular e mostrando na tela para vocês. Eu acho que vai ajudar um pouco, tá? Deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa vocês me... Deixa eu só aqui. Beleza. Vamos lá então. Eu acredito que agora melhorou um pouco, mas aí vocês me avisam aí, tá? Bom, pessoal, então como eu falei para vocês sobre a questão da atividade rural, tá? Do Código Civil, então trata sobre essa questão da inscrição na junta comercial para pessoa jurídica, né? E não é necessário para pessoa física, tá? Então nós temos aqui a questão quando a sociedade rural, quando houver a união de duas ou mais pessoas, passa a ser vista como uma sociedade empresária, tá? Diferente aí do que nós temos hoje, né? Nós temos aí a questão da parte do produtor individual, né? Hoje ocorre muito isso, né? O produtor ir lá se inscrever, ter inscrição estadual, mas em si não criar, né? Abriu aí um CNPJ, tá? Então a gente pode observar essas diferenças da física para jurídica, tá? Então a gente falou sobre a questão do autônomo sem registro na junta comercial, o empresário é necessário. E tem, claro, a sociedade empresária também inscrita na junta comercial, tá, pessoal? Então, falando um pouquinho aí sobre a questão do Código Civil, o que ele define, né, como empresário, tá? São aqueles que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, entre outras, tá? Então, dessa forma, a sociedade empresária na atividade rural, ela não pode ser de forma tão simples assim, tá? Falando um pouquinho sobre associação, pessoal, na exploração das atividades agropecuárias, tá? Então, nós temos aí a questão, dois tipos de investimento, que é tanto o capital fundiário, tá? O que é o capital fundiário? Nada mais do que a terra, edifícios, edificações rural. É tudo aquilo que está englobado em cima, vamos dizer assim, em cima da terra, tá, pessoal? Então, nós temos as benfeitorias, melhoramentos na terra, entre outros. Então, são todos recursos fixos, vinculados à terra, tá? E delas não retirados. Vamos dizer assim que são aquele capital imóvel, tá? Aquele que você não retira em si, tá? E também nós temos aí a questão do capital de exercício. O que é o capital de exercício? É o capital operacional, pessoal. Então a gente pode definir aí como a questão dos bens móveis, tá? Então é o instrumental necessário para o funcionamento do negócio, tá? Então pode ser tanto aí no circulante, né, ou de giro, recursos financeiros que vão ser transformados em dinheiro posteriormente, tá? Temos a questão aí da associação, então a gente tem aí na parte da atividade agropecuária, o proprietário da terra que participa do negócio, principalmente como a questão do arrendatário, né? Depois a gente vai ver quais são essas atividades que ocorrem, tá? E nós temos a questão aí do empresário que participa com capital de exercício. Então nós temos o proprietário da terra que arrenda a terra e o empresário que vai participar aí explorando a terra. Isso é muito comum, né? Hoje, principalmente nas fazendas, nós temos aí o chamado arrendamento, onde a pessoa basicamente vai lá, combina com o produtor rural e planta nas suas terras e depois paga um percentual, tá? Principalmente aí na saca de soja, né? Como a gente já viu aí, tá ok? Mas cada caso é um caso, tá, pessoal? Então nós temos aí nesse caso o somatório dos capitais fundiário e de exercício. Lembre-se, capital fundiário é o que tem a terra e o que tem o capital de exercício é o que vai fazer a aplicação aí na terra, tá? Temos a questão da parceria, como eu falei para vocês, sobre a questão aí da divisão do lucro, da colheita, então é uma parceria, pode ser tanto metade ao proprietário ou pode ser aí a terça parte, quarta parte e assim por diante, tá, pessoal? Essa questão da parceria. Então, quando o proprietário da terra vai contribuir no negócio com capital fundiário, capital de exercício, tá? Existe aí duas espécies de sócio. Nós temos o capitalista, o proprietário, e o de trabalho, que seria o parceiro, como eu falei para vocês, tá? Temos arrendamento, quando o proprietário da terra aluga seu capital fundiário. Então, na parceria, os dois trabalham em conjunto, tá? Já o arrendamento, não. Então, nós temos aí o empresário que investe na terra e trabalha basicamente sozinho, tá? No final, ele paga um percentual para o proprietário da terra. Temos o comodato,
que é o empréstimo gratuito, em virtude do qual uma das partes cede por empréstimo. Isso aqui, o comodato, pessoal, e acontece muito isso, quando o produtor rural lá tem uma determinada fazenda, uma terra, e ele cede para alguém plantar por um certo tempo, né? Isso acontece muito em Sinop, principalmente quando é terras novas, né? Que o produtor vai lá, derruba, aí não tem como plantar às vezes, ou ele não quer plantar, acha que seria de muito custo, ele cede aquela terra para a pessoa estar lá, adubando, melhorando, plantando até um certo tempo, tá? Sem pagar nada para o proprietário da terra. Isso acontece muito, até eu tenho aí 2 colegas que fazem isso. A terra exige uma adubação, um melhoramento, né? O que ele faz? Ele cede parte da sua fazenda para outro empresário que está plantando. Então, não temos aí a questão do pagamento, tá, pessoal? Então, tem arrendamento, comodato e também a questão da parceria, tá? E tem um condomínio, pessoal. Condomínio é a propriedade em comum, tá? Ou copropriedade. É quando os condôminos proprietários compartilham dos riscos e dos resultados. Então, são parceria na proporção da partes aí que ele cabe ao condomínio, tá, pessoal? Então, é uma parceria em conjunto, por completo, tá ok? Bom, ativos biológicos e produtos agrícolas, falamos um pouquinho sobre a questão das normas contábeis em si, tá, pessoal? O que se defere, qual que é o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que define essa questão aí dos ativos biológicos e produtos agrícolas. Então, nós temos aí o CPC 29, tá, pessoal? Não é o mérito da gente ficar falando aqui, mas como eu passei para vocês aí a questão, vocês podem dar uma verificada, tá? Temos aí a questão da resolução também aprovada sobre os ativos biológicos, 1186 de 2009, tá? Que passou aí a ter aí a sua inicialização, vamos dizer assim, em 2 de janeiro de 2010, tá? Objetivo, pessoal, o que é o objetivo desse pronunciamento? É estabelecer o tratamento contábil, como que você vai contabilizar as respectivas aí, vamos dizer assim, atualizações dos ativos e produtos agrícolas de uma atividade rural, tá? Então, esse pronunciamento ele é bem extenso, traz alguns conceitos bem importantes. Fala sobre os alcances, né? Já de primeira mão, a gente fala sobre os ativos biológicos em si, produção agrícola no ponto de colheita e também a questão das subvenções governamentais, tá? Este pronunciamento, ele não é aplicável em terras relacionadas com atividades agrícolas, tá, pessoal? Quando se fala a questão do CPC 27, tá? Que fala sobre o ativo imobilizado e o CPC 28 sobre propriedade para investimento, tá? Então, quando se fala CPC 29, a gente fala do ativo biológico, tá? Porque quando se tem terra relacionada ao CPC 27 e 28, não, vamos dizer assim, não tem o alcance desse pronunciamento, tá? E também dos ativos intangíveis, pessoal, relacionados com as atividades agrícolas, o CPC 04 ativo intangível, tá? Alguém sabe me dizer o que é o ativo intangível numa empresa comercial? Acredito que vocês já ouviram falar muito, né? Josiane, o que é É o aquele bem que não pode ser palpável, certo? Alguma coisa ativo? nesse sentido. Exatamente, exatamente. É aquele que você, a gente pode falar assim, que é aquele que você não vê, que você não pega, é intangível, tá? O tangível você pega, o intangível Sim. não. É aquele valor a mais que você coloca num produto, né? Como a gente já falou, eu falo muito na questão do fundo de comércio, na parte comercial. Não sei se você já sabe, mas o fundo de comércio é quando você vai vender, um exemplo, um prédio, vai vender uma loja, e a sua loja ela vale, um exemplo, 100 mil reais. Só que você fala, não, eu vou querer 150 mil. Então, esses 50 mil a mais é a questão do fundo de comércio, é a valorização, o ponto, os clientes que você tem, né? Então, é nada mais do que a avaliação pelo ativo intangível. Então, a gente pode entender que na parte rural, esses ativos intangíveis relacionados ao CPC 04, essa parte da valorização do bem, tá, pessoal? Temos a questão aí do CPC 16, que fala sobre os estoques e outros pronunciamentos também, adequado aí da aplicação à atividade rural, tá, pessoal? Então, a gente não vai adentrar isso agora. E temos a questão dos itens que são excluídos desse pronunciamento. Então, se não for ativo biológico e produto agrícola, ele não adentra no CPC 29, tá?
Algumas definições no CPC 29, então nós temos aí as definições que ele trata sobre atividade agrícola, o ativo biológico, transformação biológica, tá? Quem tiver curiosidade pode depois pegar o CPC 29, pessoal da área rural, e dar uma lida, né? Uma conferida do que a gente está falando, tá? Então, o ativo biológico a gente define isso, é definido como um animal ou planta vivos, tá? Depois a gente vai mostrar a tabelinha para vocês o que se trata isso. E a transformação biológica compreende o quê? Um processo, né, que vai desde o crescimento, degeneração, da produção e também a procriação, né, que causa aquela mudança qualitativa e quantitativa de um ativo biológico em si, tá? Aí temos a questão da produção agrícola e também da colheita. Também lá trata sobre os ativos biológicos em relação à colheita, que nada mais é do que a extração do produto, tá? Então, para quem estava em dúvida, quem tinha dúvida, tá aí, ó, exemplos dos ativos biológicos, né? Hoje a gente não se fala muito, mas a gente tem aí algumas definições. O que é o ativo biológico? Tá aí, ó, um exemplo, o carneiro, né? Do carneiro a gente tem a lã. Então, o carneiro é um ativo biológico que vai lá no balanço, né? E o produto agrícola que se extrai do carneiro é a lã. E os produtos resultantes do processamento, fio, tapete, assim por diante, tá? Gado de leite é um ativo biológico. Produto agrícola, o leite. E o produto processado, nós temos a questão do queijo. E assim por diante, tá, pessoal? Então, essa tabelinha explica bem aí o que a gente quer dizer relacionado ao ativo biológico, tá? Então, a questão aí fala sobre a mensuração também no CPC 29, trata sobre a questão do valor justo, né? Então, essa definição do valor justo, a gente pode dizer que possui uma noção de troca de ativos e saída aí para o passivo, tá? Então, o valor justo é o valor pelo qual um ativo ele pode ser negociado, como a gente viu aí na última aula, né? Caiu aí a questão do sistema, a gente não conseguiu finalizar a aula, mas hoje a gente finaliza para vocês verem como que se faz essa parte aí dos lançamentos, tá, pessoal? E basicamente seria a nossa primeira aula, tá? Então, essa aqui só foi um resumo, como eu falei para vocês. Alguém tem dúvidas, perguntas? Tranquilo, pessoal? Então, é mais uma definição, não é difícil em si, né? Como vocês podem ver aí, mas basicamente é uma coisa assim que a gente tem que sempre estar verificando. A parte rural é isso, tá, pessoal? Sempre existe algumas mudanças ou outra. Acredito que não está cortando mais, né, Josiane e os demais? Tá tranquilo agora, né? Sim, tá tranquilo, prof. Beleza, é porque, igual eu falei para vocês, eu estou usando o celular e o computador. Então, o celular eu falo e o computador eu passo os slides para vocês. Então, acredito que melhorou um pouco, né? Então, vamos lá para a aula 2. Alguma pergunta, dúvida? Pode perguntar, pessoal. Não sei se alguém tem aí. A Eva disse que dúvida só na hora da prova, Eva. Tá certo. Vocês não vão ter dúvida não, pessoal. A prova tá bem tranquila, né? Pessoal, vocês têm acesso ao e-mail de vocês sempre, vocês veem que sempre aparece uma mensagem, né? Quando eu posto alguma coisa no Cigar, vai um e-mail para vocês. Todos estão recebendo? Ou não? Vocês verificam o e-mail de vocês? Eu não sei se é o institucional, principalmente, né? A Luana, a Josiane, o Pablo, vocês recebem o e-mail? Sim, prof, recebe sim, é no e-mail institucional. Tá, beleza. Então, porque alguns alunos estavam dizendo que não estava recebendo, não nessa disciplina, né? Então, sempre vocês podem verificar, pessoal. Não sei se vocês, que tem como vocês colocar o e-mail, né, no celular, para toda mensagem que vocês receberem, uma notificação é mandada para vocês. Então, assim, é importante que vocês sempre utilizem o e-mail institucional, tá? Todas as informações que eu posto, a enquete, a avaliação, até ontem eu já postei a avaliação de vocês, que, claro, vai ser liberada amanhã, às 5 da manhã, tá? Diferente das atividades que é às 9, mas às 5 da manhã vocês podem começar a fazer aí a prova, com exceção da Josiane. Então vamos lá para a aula 2, pessoal. Então vamos falar um pouquinho aí sobre o fluxo contábil dessa atividade tão importante, né? Atividade rural, tá? Vamos estar falando um pouquinho sobre a diferença da cultura temporária e permanente, tá? Acho que alguém está com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui, a Josiane. Agora sim, Josiane, melhorou. O cachorrinho tava querendo comida aí, deu para ouvir daqui.
Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, tá, entre a cultura temporária e a cultura permanente. Falamos sobre os ativos biológicos, a questão do CPC 29. Também nessa aula a gente vai ver um pouquinho da diferença entre custo e despesas na atividade agropecuária e a contabilização, desde o plantio até a colheita, e como se contabiliza o beneficiamento dessa colheita. Tá? Então é importante a gente ter noção desses lançamentos. Como a cultura é classificada no imobilizado, tá? Tanto no ativo circulante e não circulante, quando se inicia a depreciação das culturas e onde pode ser classificada as perdas agrícolas, né? Que a gente pode classificar como geadas, secas, granizos e os custos indiretos na agricultura. Mas vou fazer uma pergunta para vocês, né? Qualquer um pode responder. Quando que se inicia a depreciação das culturas, pessoal? A gente falou isso aí na última aula. Vamos ver se vocês estavam atentos. Quando se inicia a depreciação das culturas? Alguém pode me responder? Será que é depois da colheita, prof? Depois que ela vai para o armazenamento? Na verdade, Ela... você acertou em partes, mas inicia a depreciação quando você começa a colher. Tá? Certo, começa a colher. Isso, Uhum, isso. Um exemplo, você tem lá um entendi. pé de café. A depreciação começa na primeira colheita. Aí aquele pé de café Uhum, começa a depreciar ele. entendi. É que de qualquer forma ele vai perdendo a vitalidade com o tempo, né? E é igual bem quando você coloca em funcionamento, né? Uhum, Uma empresa comercial, uma máquina, um equipamento, ele começa a depreciar quando você começa a utilizar ele. Então, na certo, agricultura é isso. Você vai ter lá o plantio, o crescimento, a adubação. Começou a produzir, a partir daquele momento você começa a depreciar, tá? A Josiane está sim. ligada na aula, né? Como sempre, né, Josiane? Parabéns aí, é isso aí, tá? Até porque, pessoal, isso é importante não só para a prova, mas para a gente saber futuramente, alguém perguntar, a gente ter noção sobre essa questão da depreciação, tá? Culturas temporárias, pessoal. Vamos falar um pouquinho das culturas temporárias, né? Então, no que tange, são aquelas que estão sujeitas ao replantio após a colheita. Então, na verdade, a gente pode dizer que temporárias é aquela que tem um período de vida muito curto, tá? Então, basicamente, de 3 a 4 meses. Então, a gente, como exemplo, a gente tem o soja, temos o milho, o arroz, o feijão, e a gente pode dizer que esse tipo de cultura é também conhecido como anual, tá? Anual porque você pode plantar, replantar aí 2 ou 3 vezes, tá, pessoal? Então, nesse caso aí, a gente tem como a classificação de cultura temporária. Tem um tempo de 3 a 4 meses, tá? Como soja, o milho, como vocês já ouviram falar aí sobre essa questão, tá? Temos a questão aqui, ó, só voltando aqui, a cultura permanente, então chamada de perene, temporária, período curto, e permanentes são aquelas que têm um período de vida bem maior, como a gente vai falar posteriormente, tá? Então, esses produtos das culturas temporárias, pessoal, elas são contabilizadas no ativo circulante, depois a gente vai ver a questão do não circulante também, como se fosse um estoque em andamento dentro de uma indústria, tá? Então, dessa forma, todos os custos que a gente pode dizer que são acumulados numa subconta, né? Vocês vão ver depois, acredito que vocês viram aí na última aula sobre a cultura informação, os lançamentos, tá? E depois como que vocês vão fazer para baixar um determinado razonete, né? E transferir essas contas para culturas temporárias. Então a gente viu aí posteriormente, não finalizou o exercício, mas hoje a gente vai conseguir sim, tá? Então, quando a gente fala culturas temporárias, nós temos alguns custos. Então, os custos que contêm esse tipo de cultura são as sementes, fertilizantes, mudas, mão de obras, encargos, energia elétrica, entre outros, tá? Que a gente pode dizer assim que classifica, né, como a depreciação de tratores e outros imobilizados na cultura que a gente diz aí temporária. Dentro desse tópico, a gente pode dizer que nas culturas temporárias nós temos uma única cultura. Pode existir mais culturas? Pode. Mas hoje as pessoas, elas tentam aí trabalhar com apenas uma cultura. É muito mais fácil para você alocar os custos e tal, mas acontece regiões que trabalham com várias culturas. E aí, é claro, que tem aí o modo de se contabilizar, tá? Então, já se tratando de uma unicultura, o que é muito, né, raro ou muito simples acontecer, todos os custos se tornam diretos a culturas, tá? Existem várias culturas, fato que ocorre com maior frequência, então existe aí a questão do rateio desses custos indiretos, tá? Custos e despesas. O que é o custo? A gente pode dizer que é aqueles gastos identificados, tá? Diretamente numa cultura.
tá, pessoal? Então, quando se fala custo direto, é aquilo que está identificado diretamente no produto. Semente, adubo, e indireto é aqueles que a gente não identifica quando a gente vai fazer a questão do rateio. Tá? Então, na questão aí do custo direto, a gente tem aí como os exemplos, né? Muito comum, como semente, adubos, mão de obra, entre outros, tá? Despesa, pessoal. O que é despesas? A gente pode dizer aí a questão, né, caracterizar alguns custos indiretos, mas as despesas são aqueles que a gente identifica como gastos não identificados, né? A gente conceitua como gastos não identificáveis com a cultura, tá? Então a gente tem aí despesas de venda, que aí entra a questão de propaganda, comissão de vendedores, né? Então isso está tudo alocado na questão da despesa. Despesa de vendas, administrativas e financeiras que a gente já conhece aí da DRE, tá? Custo da colheita, pessoal. Então a gente considera o custo da colheita tudo aquilo, né, basicamente aí que está alocado ao produto. E vai ter uma conta, basicamente em cultura temporária. Então, após o término da colheita, essa conta ela vai ser baixada, como eu falei para vocês, e vai ser transferida para uma conta chamada produtos agrícolas, tá? E na questão aí pode ser especificado, né, soja, milho, batata, entre outros, dentro dessa conta produtos agrícolas. Embora, né, a gente fala que embora não se assemelhe a um estoque em formação, mas a um estoque acabado, recolhida ao depósito ou armazém, essa conta também compõe a questão do ativo circulante, tá? Então, basicamente, aí existe essa pequena diferença. Então, essas contas de produtos agrícolas, elas serão somados todos os custos, posteriormente, aí das colheitas, tá? Da colheita em si, e todos os custos para manutenção desse estoque, silagem, congelamento, entre outros. Por quê? Porque é muito comum, né, o produtor rural fazer a colheita e, basicamente, não vender, né? Diferente daquele que às vezes acaba guardando, né, no depósito, e aqueles outros que já faça a venda antecipada, chamada venda antecipada. Nem plantou, mas ele pegou aí produtos, né, como semente, adubos de uma empresa que vende esses produtos e já faz aí o contrato de venda, né, mesmo antes de plantar. Então, basicamente, tem essa diferença que você colheu, você já repassa ao fornecedor que forneceu aí os produtos, ou você pode deixar na questão de estoque, tá? Então, à medida que a produção agrícola for vendida, vai dando aquela baixa na conta produtos agrícolas, tá? Transferindo-se o valor do custo para a conta CPV, que é muito comum aí a gente ver o CMV da empresa comercial, né? Custo do produto vendido, que vai especificar o tipo de produto agrícola, seja trigo, seja o milho, o arroz, entre outros, tá? Então, dessa forma, vai haver o quê? O confronto, né, entre as receitas de venda e o custo do produto vendido, para a gente apurar a questão aí do lucro bruto, tá? Custo do armazenamento. Também nós temos o custo do armazenamento. Então, quando o produto ele é colhido, né, basicamente ele vai para o armazém, quando ele automaticamente ele já não é repassado ao fornecedor, como a gente falou. Então, quando o produto agrícola estiver pronto para venda, totalmente acabado, não deve sofrer mais nenhuma alteração. Tá? É comum, a gente dizer em alguns casos, armazená-lo no sentido de vendê-lo num momento oportuno, ou seja, quando o preço estiver bom. Então, esses gastos, normalmente, do custo de armazenamento, eles são tratados aí como despesas de venda, tá, pessoal? No grupo de despesa operacional e não o custo do produto. Por quê? Porque ele já está pronto. Então, você não vai ter que acrescentar algum valor a mais para que ele finalize aí até um exemplo para colheita. Então, colheu, a partir daí, dependendo, se torna despesa. Então, o custo de armazenamento entra a questão dos gastos despesas, tá? Então, dessa forma, serão considerados custo do período e não do produto. Então, alguns casos existem despesas e outros casos existem alguns custos, mas a gente considera mais a questão aí da finalização da colheita. Até a finalização da colheita, nós temos a aplicação dos custos. Depois, basicamente, quando se vai fazer o armazenamento, nós temos a questão das despesas operacionais, tá? Então, considerando que o produto agrícola ele pode ficar em estoque, né, para vendas futuras, algumas vezes ultrapassando até um ano, como ocorre, né? Há quem prefira contabilizar o gasto de armazenamento como acumulado no custo de estoque, identificando o custo do produto, mas depende, tá, pessoal? Em certas circunstâncias, a gente não considera um custo em si no produto, mas sim uma despesa de armazenamento. Até porque na parte rural, a gente considera custo tudo aquilo que você aloca, desde o plantio até a colheita. Depois a gente tem a alocação
das despesas, tá? A gente vai entender um pouco melhor na resolução dos exercícios, ok? Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui, que eu já volto, tá? Beleza, pessoal, vamos lá então, né? Voltando aqui, fui ali pegar uma aguinha. Se tiver muito ligeiro aí também eu falando, vocês me falam, tá? Mas acredito que está tranquilo, né? Então vamos lá, pessoal, culturas permanentes. Vamos falar um pouquinho das culturas permanentes, diferente das culturas temporárias. Então a definição das permanentes são aquelas que vão permanecer aí vinculada ao solo, né? E que vai ter mais de uma produção, ou seja, uma colheita. Tá? Então, normalmente, a gente pode dizer que essas culturas permanentes, a duração mínima dela é de 4 anos. Tá, pessoal? Quais são os exemplos? Cana-de-açúcar, citricultura, que aí entra a questão da laranja, do limão, né? Cafeicultura, oleicultura de oliveira, entre outras, tá? Que aí a gente tem a questão das arbóreas, que aí entra aquela questão das frutas, né? Maçã, pera, jaca, entre outros. Então a gente pode dizer que essa duração aí exemplifica na questão de 4 anos, tá, pessoal? Cultura permanentes, no mínimo 4 anos. Então a gente vai ver um pouquinho posteriormente aqui, ó, tá? Temos aqui a questão da cultura temporária, culturas permanentes, demonstrativa da fase da cultura temporária e registros contábeis. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem aí a formação, essa aqui, ó, vocês podem ver que aqui a gente colocou, aqui a gente pode ver a questão dos frutos, né? Então, essa aqui é classificada como uma cultura, né? Dependendo o tipo, tá? Então, no mínimo 4 anos, ela, vamos dizer assim, você plantou ela e começou a colher, ela tem esse tempo de vida, né, no mínimo 4 anos, ela é considerada permanente. Se ela finalizar em de 3 a 4 meses, ela é temporária. A gente pode dizer aí que é bem mais fácil a gente interpretar, né? No caso da colheita de 3 a 4 meses, sempre vai ser temporária. Acima disso, a gente tem a questão da permanente. É claro que define cada uma, né, no seu caso. Então, temos aqui a questão da formação do ativo biológico, como eu passei para vocês, os custos que são alocados, tá? Que vocês podem ver aí. Temos a questão da colheita, mão de obra, combustível, e como que a gente vai alocar aí nos razonetes, cultura temporária, tá? Arroz, milho, soja. Qual que é a diferença, né? Nós temos a questão aí da parte, aqui está a cultura temporária, mas também os lançamentos são como a permanente, tá, pessoal? O que difere é a questão, vocês vão ver posteriormente o que define isso. Dentro dessa questão dos registros contábeis, nós temos aí o beneficiamento, condicionamento, que seria depois da colheita, tá? Como que a gente vai alocar? Então, isso aqui, não se preocupe, nós vamos fazer exercício, aqui é mais um demonstrativo. E até a questão
da venda do produto. Quando se vende o produto, automaticamente a gente dá baixa no estoque, apura o custo do produto vendido, e aí basicamente nós temos o lucro operacional, tá? O melhor, o lucro bruto, tá, pessoal? Então, o lucro operacional é depois que a gente tira aí a questão das despesas. Só voltar aqui. Então, nós temos aqui, ó, só repetindo aqui, acredito que ficou um pouco confuso. Quando você vende um produto, automaticamente você tem um custo do produto vendido. Você tem que tirar o custo que você teve, tá? Então, tudo que vai estar alocado lá na questão do razonete que a gente vai fazer posteriormente. Receita menos o custo, nós temos o lucro bruto. Depois das despesas operacionais, que fazem parte indiretamente, né? Pode ser venda administrativa e financeira, aí a gente tem a questão do lucro operacional, tá? Isso aqui depois nós vamos fazer, tá, pessoal? Isso aqui é só para demonstrar para vocês como que a gente faz a questão dos lançamentos, tá? No caso da cultura permanente, pessoal, os custos necessários para a formação da cultura serão considerados ativo não circulante, tá? Os principais custos são adubação, formicidas, forragem. Então, é o mesmo caso aí da temporária, né? Quando a gente fala cultura permanente, a gente pode dizer que os principais custos são o mesmo modo, tá? São os mesmos custos, vamos dizer, porque você vai plantar, você vai adubar, vai passar fungicida, entre outras. Então, o que vai diferenciar é a questão aí do tempo mesmo da colheita, tá? É importante ressaltar que as despesas administrativas de vendas financeiras não compõem o gasto da formação da cultura, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Então, no caso aqui, temos aí a questão da apropriação, como que se faz a apropriação dessas despesas, e os custos para a formação da cultura, eles vão ser acumulados em uma conta chamada cultura permanente, tá? Em formação diferente daquela que a gente viu da temporária, tá? Que seria a cultura temporária em formação. Então, da mesma forma, vai diferenciar um pouquinho, mas nem tanto assim, tá? Então, da mesma forma, acontece com a conta imobilização em andamento em um curso aí na indústria, tá? Dentro da conta, dessa conta cultura permanente em formação, existe várias subcontas que vai indicar, claro, o tipo de cultura. Café, florestamento, seringueira. Então, após a formação da cultura, que vai levar vários anos, então a gente vai ter aí a alocação de custo. Depois disso, né, depois da produção, maturidade e antes da primeira florada, a gente tem a questão da transferência, o valor acumulado da conta cultura permanente em formação para uma cultura chamada formada, tá? Então, cultura permanente de formação. Se formou, né, tá no ponto ali de produzir, a gente tem que fazer a transferência desses valores. Cultura permanente de formação, até quando você vai alocar ali a finalização, né, para quando a planta começa já a florar, produzir algo, tá? Então, nós temos aí a cultura permanente formada, que vai identificar, é claro, o tipo de subconta, como a gente falou, né? Se é café, florestamento, entre outros. Dentro dessa questão, pessoal, nós temos aí a questão da fase produtiva, né? Onde os custos já não compõem o mobilizado, mas são tratados como estoque em formação numa empresa industrial. Então, vão ser acumulados ao produto que está sendo formado. Isso acontece muito na parte rural, tá? Há casos que a cultura permanente ela não passa do estágio de cultura em formação para a cultura formada, tá? Então, pois no momento ela deve desconsiderar acabada, ela já é ceifada. Então, normalmente isso acontece na cultura da cana-de-açúcar, tá? Como eu falei para vocês, a cana-de-açúcar, mesmo que ela tenha uma colheita rápida, ela é considerada permanente, tá, pessoal? Porque quando a gente considera uma cultura temporária, é aquela que é extraída pela raiz. Então, a cana-de-açúcar é muito raro acontecer de alguém ir lá e colher a cana pela raiz. Não, ela é cortada. Então, por isso que ela é considerada cultura permanente, tá? Como a questão do palmito, do eucalipto, entre outras, tá? Então, no caso aí, elas brotam posteriormente e se dá uma nova geração, né, de um determinado produto final para ser extraído. Então, a gente considera esses produtos aí como permanentes, tá? Como eu falei para vocês, nos exercícios eu acredito que vai dar uma clareada um pouco mais, tá? Colheita ou produção da cultura permanente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí da cultura ou produção da cultura permanente, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês falam, tá? Tranquilo? Alguma dúvida aí vocês podem estar nos falando.
Só mais um minutinho, pessoal. Beleza, pessoal? Então vamos lá, tá? Então a gente falando um pouquinho sobre a colheita ou produção da cultura permanente, então a partir desse momento quando a gente fala, né, da colheita dessa produção, então a gente tem aí a contabilização e apuração do custo, tá? Então nesse caso a colheita ela caracteriza pelo estoque, né, como um estoque em andamento, uma produção em formação destinada à venda. Então é a classificação aí, por isso que se tem a classificação no ativo circulante. Então quando o ciclo da floração, a formação ou a maturação do produto normalmente é longo, a gente cria uma conta colheita em andamento, tá, pessoal? Sempre identificando o tipo de produto que vai ser colhido, diferente da permanente, porque é muito rápida a colheita, né? E nesse caso da permanente, pode acontecer da colheita ela ter aí uma duração um pouco mais longa, diferente da temporária, tá? O que a gente vai ver posteriormente. Então aqui a gente tem demonstrativo, preparação do solo, aí tem a questão do plantio, alinhamento, marcação, plantio. Como que eu faço, né, o lançamento lá no ativo? Então, cria-se uma conta, ativo biológico, cultura em formação e o tipo da plantação, tá? Como vocês podem ver aqui a gente pode colocar tanto fornecedores, os créditos, como fornecedores ou à vista, dependendo como que vai ser a aquisição, tá? Do preparo do solo, adubação e o plantio. Então, nós temos alocação de todos os custos, tá? Todos os valores em si, das sementes, das mudas, na cultura em formação, em contrapartida, as contas disponíveis, contas a pagar, tá? Ó, tem a questão da irrigação, tratamento fitossanitário e também a manutenção no período de crescimento, tá? Bom, cultura permanente formada, então nesse estágio a planta atingiu sua maturidade, né, a maturidade, e está em condições para produzir. Então a gente tem aqui a cultura formada, aquilo que eu falei para vocês. Depois aqui, ó, nós temos cultura em formação. Então, basicamente a planta foi crescendo, crescendo, se formou. Eu tenho que transferir tudo para esse razonete aqui, ó, para essa conta, cultura formada, tá? Então é importante que a gente tenha essa visão. Então, depois que você finalizou aqui, você automaticamente você pode transferir esses valores para essa conta, tá? Depois a gente vai fazer isso que fica mais fácil a gente compreender um pouco. Colheita ou produção. Então a gente fala sobre essa questão. Essa conta ela é composta de todos os custos necessários para a realização da colheita, tanto mão de obra, né, como a questão dos produtos químicos, custo de irrigação, custo de combate a formigas, entre outros. Então, adiciona-se ao custo da colheita a depreciação ou exaustão, tá, pessoal? A gente fala muito essa questão aí, depreciação e exaustão, né? Depreciação é de bens móveis, né? A gente pode dizer. Mas a gente tem a questão na parte rural da depreciação também, que não é questão aí dos bens móveis, tá, pessoal? Depois, posteriormente, a gente vai explicar essa diferença. Então, nós temos a questão da depreciação da cultura permanente formada, tá? Sendo consideradas cotas anuais compatíveis com o tempo de vida útil aí de cada cultura. Então, a depreciação e exaustão, normalmente, é o principal item do cálculo do custo da colheita, tá? É o que a gente vai ver posteriormente. Dentro desse conceito, pessoal, um exemplo, né? Se durante a colheita ou qualquer momento forem aplicado recurso, algum tipo de recurso a essa cultura permanente, claro, para melhorar a produtividade ao longo dos anos, aumentar a sua vida útil, e isso se deve o quê? Ser diluído para safras, né? Aumentar esse valor
né, de tempo de vida útil da planta, tá? Então, tudo que você alocar ali para melhorar, automaticamente você tem que alocar esse valor para aumentar o tempo de vida útil da planta, tá? Então, após o término da colheita, a gente vai, claro, transferir o total dos custos, né, o valor acumulado de colheita em andamento para produtos agrícolas. Então, colheu, está colhendo, né? Principalmente na permanente, como eu falei, tem uma duração um pouco maior para a colheita, principalmente como a gente já vê, hoje é muito mais rápido, né? Hoje tem máquinas, o exemplo da colheita da laranja, da colheita aí da cana-de-açúcar. Então, ela é muito rápida porque hoje tem máquinas. Então, se dependendo aí a questão, se a colheita for muito rápida, você não precisa nem abrir essa conta colheita em andamento, tá, pessoal? Já pode alocar nos produtos agrícolas. Mas caso você tenha aí uma demora, um tempo maior, aí a gente tem que ter esses dois tipos de conta, tá? Então, nessas contas são acumuladas, se houver custos de beneficiamento, de acondicionamentos, a questão de embalagem, de silagem, entre outros, tá? Então, à medida que a produção agrícola é vendida, vai dando-se proporcionalmente a baixa na conta dos produtos agrícolas. A mesma coisa de um produto na empresa comercial, tá, pessoal? Então, se você compra um produto, você vai alocar lá em estoque. Né? Quando você vende esse produto, automaticamente você dá baixa em estoque e também faz o lançamento do custo da mercadoria vendida. É a mesma coisa, tá? O que se difere um pouco da parte rural é que você tem lá informação formada e produtos agrícolas, tá? Então, a gente tem essa diferença aí, tá? Aqui fala sobre alguns comentários sobre a cultura permanente relacionada aos custos indiretos, como eu passei para vocês. Então, nós temos aí a questão da cultura informação, né? No período da cultura informação, como a gente já viu aí, voltados, temos aí alguns custos que são acumulados nessa conta, inclusive a depreciação, né? A questão da parte aí das despesas também. E também, pessoal, temos a questão da preparação do solo até a maturidade da plantação, tá? Então, isso aqui nada mais é do que a conta aos adiantamentos concedidos a fornecedores, como eu falei para vocês. Às vezes a gente vende um produto que nem plantou, tá? Então, nós temos essa questão aí das contas a serem alocadas, tá? É evidente, né? Falando em custos indiretos, havendo mais culturas, esses custos indiretos, pessoal, deverão ser rateados, tá? Como uma empresa industrial. Quando você não tem aí noção, a questão dos custos, quais custos indiretos foram alocados a um determinado produto, você tem que fazer o rateio em conjunto, tá? Então, a gente considera o número de horas, um exemplo aí, que o trator da fazenda destinou especificamente para um tipo de cultura. Isso acontece muito, como eu falei para vocês, quando se tem o plantio de várias culturas, milho, soja, arroz, tá? Então, dependendo, a gente tem aí essa questão da locação dos custos indiretos por rateio, tá? Diferente, como eu falei, se você tem aí basicamente uma cultura, fica mais fácil. Quando você tem aí uma empresa industrial vários produtos, esses custos indiretos fica difícil vocês alocarem, né? Se não for por rateio, tá? Aqui nós temos a questão da cultura, um demonstrativo da cultura permanente, tá, pessoal? Da colheita até a venda. Então, nós temos a questão da poda, floração, aí tem o herbicida, tem a colheita e os cuidados agronômicos. Então, temos aqui o razonete, tá? Colheita e informação, tipo de plantação, contrapartida, né? O que você vai gastar, se vai ser aí à vista, né? Esse valor você está gastando à vista, ou por duplicatas, ou fornecedores. Então, temos aí essa continha. E depois nós temos a questão dos beneficiamentos dos custos, né? Tipo do produto. Aqui nós temos colheita e informação e temos já os produtos agrícolas para revenda. Vender o produto é o mesmo modo que a gente mostrou para vocês lá da cultura temporária, tá, pessoal? Vender o produto. Então, temos uma receita, baixa do custo do produto vendido e temos um lucro bruto. Depois tiramos as despesas operacionais, finalizando com o lucro operacional, tá? Temos aqui a questão do início da depreciação, foi o que eu perguntei aí para vocês, né? Que a Josiane respondeu sobre a questão de quando, né, depreciar, tá? Então, enquanto a cultura estiver em formação, pessoal, ela não vai sofrer depreciação ou exaustão, já que nesse período não existe uma perda de capacidade para proporcionar, vamos dizer aí, benefícios futuros, tá? Então, nesse caso, a depreciação ela vai ser iniciada por ocasião da primeira colheita ou primeira produção, tá bom? Para vocês não esquecerem aí. Perdas extraordinárias da cultura permanente.
Então, a gente tem aí a questão das culturas em formações formadas, que elas podem estar sujeitas às perdas, né? As chamadas extraordinárias. Então, pode ser incêndios, geadas, acontece muito isso, né, na parte rural, que a gente tem aí a questão do granizo, tempestade, entre outros. Então, temos a questão aí como alocar, né, esses valores, tá? Deixa eu ver aqui. Vai, saiu aqui. Acho que o slide caiu, né? Deixa eu ver. Pessoal, caiu a conexão dos slides aqui. Deixa eu só voltar aqui. Eu tô vendo ele aqui, explicando, ele caiu. Vamos lá. Tranquilo, pessoal? Vocês estão compreendendo aí? Tá difícil? Não, tá bom, prof, tá tranquilo. Então tá. É igual eu falo, né? Um resumo assim bem basicão, mas não deixe de dar aí uma lida, tá? Deixa eu ver aqui se compartilhou. Não. Deixa eu compartilhar. Tava compartilhando. Acho que agora sim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não, agora que parou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar novamente, pessoal. Só um minutinho. Acho que agora vai. Vamos ver agora. Beleza. Agora sim, né? Então tá. Então, perdas extraordinárias, a gente pode classificar aí como essa questão dos incêndios, geadas, entre outras, tá? Então, a ocorrência de um desses fatos, ele provoca aqui a perda da capacidade parcial, de alguns casos até total, como a gente já viu, né? Então, pessoal, ela, sem dúvida, ela vai ser baixada do ativo circulante, tá? E ser considerada como perda do período. Então, vai lá para o resultado do exercício como uma perda, né? E mesmo que tal perda esteja coberta por seguro, não importando se as culturas estejam formadas ou em formação, essas perdas serão classificadas como as despesas não operacionais, tá? Então, normalmente não se caracterizam perdas extraordinárias as que se apresentam como simples frustração ou retardamento de safra agrícola. Nesse caso aqui, nada mais é do que como período de chuva, né? Quando se tem uma chuva com menor, vamos dizer assim, intensidade, pessoal, que daí você perde o crescimento da planta. Então, depende. Tá? Então, na contabilidade tem essa questão também de você classificar, tá? Como perda extraordinária ou não, tá? Dependendo aí a questão. Então, se retardou aí a questão da safra agrícola, teve uma perda de produção, ela não é considerada uma perda extraordinária, somente naqueles itens que a gente já falou, tá? Então, se tratando de perdas normais inerentes à própria plantação, sendo previsíveis, né, a gente pode dizer fazendo parte da expectativa da empresa, farão parte do custo dos produtos agrícolas e não vão ser baixados como perda extraordinária. Então, nessa área rural, tem essas pequenas diferenças, tá? Aumento da vida útil. Então, isso aqui é muito comum, né? Os gastos que a gente coloca numa planta para que ela produza mais de uma safra. Então, a gente tem o aumento da vida útil da plantação, que vai ser incrementado, é claro, na parte da capacidade produtiva. Então, devem ser acondicionados ao valor da cultura formada para serem depreciados até o final da vida útil. Aquilo que eu falei para vocês, quando vocês têm um gasto, tá, pessoal, para aumentar a vida útil de uma plantação, esses valores vocês alocam no valor, né, da plantação em si, para que a depreciação ela diminua aquele valor que a gente tem, né, de 10 anos, 15 anos. Então, quando você aloca um valor a mais, ela vai ter um tempo maior de duração, tá? Contabilização das despesas financeiras. Então, aqui a gente falou sobre a questão dos financiamentos, tá? Para capital de giro e tal. Na agropecuária, esses financiamentos para capital denominam-se financiamento para custeio, é muito comum. E os financiamentos para custeio, de modo geral, visam cobrir uma safra, ou seja, uma colheita específica, tá? Então, normalmente, temos aí a pergunta, né? Se faz-se as despesas financeiras de um financiamento contraído num determinado ano e para custear uma safra, eles devem ser contabilizados proporcionalmente ao tempo decorrido de 1 a 2 anos. Então, isso, alguns entendem que as despesas financeiras, né, como despesas do período, deveriam ser contabilizadas proporcionalmente ao tempo decorrido no primeiro ano e no segundo ano, tá? Isso aqui mais ou menos, vamos dizer, é um procedimento que ia trazer aí vantagens fiscais, tá, pessoal? Isso aqui posteriormente a gente pode ver alguma coisa, mas não é a questão
do caso a gente entrar falando sobre as despesas financeiras, principalmente para reduzir a questão do imposto de renda, tá? Dentro dessa questão, pessoal, outros preferem contabilizar despesas financeiras do ano 2 para associar a despesas respectivas receitas, então, ao custo do produto, tá? Então, isso aqui a gente falou um pouquinho, só um resumo do CPC, tá? Vocês podem verificar que tem essa questão lá no CPC 29, tá ok? Então, classificação dos encargos financeiros. Então, sobre a questão da classificação dos juros também, a gente falou rapidamente aqui, referente aos financiamentos. Como que eu vou alocar, tá? Então, aqui fala, se um agricultor tomar um financiamento para um plantio de soja, né, que aí entra mão de obra, sementes, entre outros, normalmente, ele o chamaria de empréstimo para custeio, onde seria contabilizados os juros desse empréstimo. Então, aqui a gente colocou 4 causas, né, ou 4 resultantes dessa interpretação, tá? Vocês podem até verificar aí depois que eu passei nos slides, tá? Nesse caso, a gente pode dizer, né? Nesse caso não entraria na DRE, mas na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, existe aí alguns conceitos diferentes, tá, pessoal? Que a gente passou sobre os encargos financeiros da parte rural. Aqui fala sobre as hipóteses, tá? E aqui também a questão nessa DRE mostra as diferenças, considerando como custos, juros, né? Despesas operacionais, despesas não operacionais, e lá na DLPA, tá? Qual que é a diferença? Então, pela norma internacional, não existe a separação das despesas operacionais e não operacionais. Então, aqui a gente classificaria tanto como despesas operacionais e despesas não operacionais, tá? Que vão dar aí, basicamente, o mesmo resultado, beleza? Então, aqui fala sobre as alternativas, a gente traz aí um resumo, alternativa 4, então são alguns pensadores aí que trouxe essas definições, tá? Então, aqui fala a questão do ativo biológico cujo valor justo não pode ser mensurado de forma confiável, também traz no CPC, tá? Como que é mensurado os ativos biológicos pelo custo? Tá? Existem algumas definições. Então, no final do período, deve divulgar o quê? Uma descrição dos ativos biológicos, uma explicação da razão pelo qual o valor justo não pode ser mensurado e, se possível, uma faixa de estimativa. Então, pessoal, na parte rural é necessário ter um pouco mais de conhecimento, né? Como que eu vou mensurar meus ativos biológicos, tá? É o que a gente explicou naquele último exercício, que a gente vai ver sobre a mensuração do valor justo, tá? E não pelo método de custo, tá? A gente vai fazer essas diferenças. Tem a questão do método de depredação utilizada, a vida útil, a taxa de depredação utilizada e a questão da depreciação acumulada, tá? E aí aqui traz a questão dos resultados decorrentes dos ativos biológicos, tá? Perdas irrecuperáveis, reversão de perdas, depreciação e também a questão aí do descrição dos ativos biológicos, tá? Então isso aqui vocês podem dar uma lida. Basicamente a gente só passou resumido dentro desse contexto para vocês verem que lá trata sobre essa questão. Como mensurar valor justo, valor de custo, né? Entre outros. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente não demorar muito, como eu falei para vocês, como é uma revisão, né, a gente passa um pouco mais resumido para vocês. Então, vamos lá para a nossa última aula de hoje. Vamos compartilhar aqui e qualquer dúvida vocês podem perguntar. Como a Eva falou, dúvidas só na hora da prova, né? Tá certo, né? Mas vai ser bem tranquila a prova, tá, pessoal? É tudo em cima aí do que a gente está falando aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho do método do valor justo, né? O que isso representa? Então, vamos começar aqui, né? Falando um pouquinho dessa diferença. Qual que é a diferença dos dois? Valor justo é o valor que seria recebido pela empresa ao vender um determinado ativo. Então, o mesmo vale para o valor pago pela transferência de um passivo, tá, pessoal? Então, é importante a gente dizer e destacar que trata-se de transações não forçadas, tá? E o método do valor de custo é o valor que apuramos no momento da venda, né? E não sendo feita a apuração do lucro econômico no método do valor justo, tá? Então, aqui trato sobre a questão dos ativos biológicos, que vai abranger tudo aquilo que nasce, cresce e morre, como a gente já falou, tá? E a parte aí considerando que o setor do agronegócio é o maior do mundo, então tem sido grande o impacto na nossa economia, como a gente já viu aí, tá? Então é importante a gente estar por dentro desses conceitos. Então a grande mudança encontra-se na avaliação dos ativos biológicos. Então nós temos aí principalmente essas empresas que trabalham no setor rural, vendas e comercialização de grãos, né? Tem a questão desses métodos, valor justo e de custo, tá? Então, o método tradicional de avaliação pelo custo é substituído pelo valor justo, ou seja, o valor de mercado,
o quanto está valendo no mercado. Então, a gente considera que esses ativos crescem, engordam e passam com o passar do ano, né? Então, dessa forma, esses ativos, pessoal, estão em constante mudanças, que vai merecer, é claro, contínuas avaliações, tá? É a mesma coisa que a gente está vendo hoje, a questão aí da arroba do boi, né? Não sei se vocês viram, hoje eu assisti no jornal, ouvi no jornal pelo rádio, e eles falando que uma carne que era de segunda já está custando R$ 30, né? Eu não sei se você já ouviu falar um músculo, né? Era uma carne que estava R$ 19 o quilo, e hoje já está R$ 30. Então, basicamente, se baseia aí no valor justo, né? O valor de mercado. Só está aumentando, né? Vamos esperar aí até quando a gente vai ter aí um preço bom. Eu acho que vai demorar, mas eu acredito que vai melhorar, viu, pessoal? Então, dentro desse conceito, pessoal, essas avaliações, tanto do método justo e o método custo, né, normalmente positivas, além de aumentar o ativo, vai produzir um ganho econômico para a entidade. Tá? Então, deve ser reconhecido como receita na demonstração do resultado, enquanto o produto não for vendido. Depois a gente vai ver aí a questão do exemplo. Então, nós temos aqui o balanço patrimonial dos ativos biológicos, vendeu, automaticamente nós temos uma receita econômica. Tá? Os métodos usados são valor justo, que pode ser uma cotação feita no mercado. Então, não havendo valor de mercado de um produto, recomenda-se uma análise das transações recentes ocorridas e, no caso, não sendo possível as alternativas A e B, a gente pode utilizar uma base de um produto similar, tá, pessoal? Então, normalmente, qualquer das alternativas, a tendência é aumentar o patrimônio líquido, que vai ser, é claro, proporcionalmente, por exemplo, ao desenvolvimento da cultura ou engorda do rebanho, tá? Então, a gente vai ver um exemplo bem bacana aqui para a gente entender melhor. Aqui a gente falou sobre a questão da cultura temporária, então nós temos um exemplo aqui. Inicialmente contabilizamos o custo do plantio, adubação, sementes, admita-se que esse valor seja R$ 1.000, valor hipotético. Então ressaltamos que já é um ativo biológico. Consideramos tanto caixa como fornecedores, então custo da cultura X, R$ 1.000, débito e crédito fornecedores, como você já viu. Então, no momento seguinte, vamos considerar o valor justo dessa cultura, considerando a área plantada, tal, por exemplo, de hectare, e o número médio da saca. Então, antes do crescimento significativo, tivemos aí o plantio, que é avaliado a preço de custo. Já com a cultura em formação, passamos ao valor justo, valor de mercado, então sendo estimado em 1.500. Então, os custos estimados para essa venda são de 5%. Como que a gente faz o lançamento? Nós temos aqui os R$ 500 pelo valor justo dessa mercadoria. Então, basicamente, R$ 500 eu abro uma conta lá no ativo, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai fazer, como eu mostrei, a gente tem uma conta patrimonial e uma conta de resultado, tá? Então, nós temos aqui ativo biológico, valor justo, debita-se e credita o ajuste ao valor justo, que vai lá na DRE, tá? E aí a questão das despesas previstas. Então, nós tivemos 5% de 1.500. Basicamente, nós diminuímos lá no ativo, tá? O ativo biológico valor justo, R$ 75. E debitamos o ajuste de valor. Então, diminui o ativo e basicamente diminui a questão lá na DRE, tá? Temos aqui a questão do custo da colheita, então a gente passou um exemplo também, R$ 100, então vai na cultura X e pode ser caixa ou fornecedores, tá? Aí temos os ajustes, né? Porque a gente tem que fazer o lançamento, tanto no ativo como lá na DRE. Então o valor de R$ 100 joga no ativo e joga também lá no ajuste da DRE, tá? Vocês vão ver posteriormente como que fica. Depois, pessoal, o produto colhido, nós temos o quê? A transferência desses razonetes. Então, nós temos aqui o fechamento da cultura, custo da cultura, que ela estaria em formação, e passamos para produto agrícola, formado. Então, encerrou esse aqui, joga para o estoque, e automaticamente eu finalizo também o ativo biológico, valor justo, que estaria em formação. Então, eu jogo lá em estoque, produto agrícola e faço o somatório. E o ajuste ao valor justo, tá? Que basicamente é esse valor que vai lá para a DRE. Vocês podem observar que eu encerrei as contas patrimoniais, eu só fiz a transferência, isso aqui a gente vai fazer posteriormente. Então, eu tinha um valor e joguei aqui para o estoque, porque já foi finalizado o produto, né? Não tivemos mais alocação de custo em formação. Então, está formado, colheu, foi lá para o estoque, tá? Venda do produto, então a gente vendeu, tá aqui, ó, creditou e automaticamente foi à vista, joguei lá no caixa. Tivemos o estoque,
temos que dar baixa, né, pessoal, no estoque, basicamente do custo. Qual que foi o custo, né? O custo foi basicamente aí o valor de... Qual que foi o valor, pessoal, do custo? Só você ver aqui, ó, 1.425, tá? Sempre quando você for fazer os lançamentos, sempre olha o estoque para você fazer o custo do produto vendido. Nesse caso, ele vendeu tudo. Então, eu dei baixa 1.425 e automaticamente loquei lá no CPV da DRE, tá? Resumindo, aqui nós temos a finalização. Então, receita bruta de 1.500, custo do produto vendido, tá? Que é 1.100, ó. 1.100, né? Que eu faço o encerramento desses razonetes. 1.100, lucro bruto 400, menos a despesa de venda 75, que aí eu tenho um lucro da atividade de 325, tá ok? Depois a gente vai fazer isso aqui. Então aqui temos mais uma hipótese, tá? No momento da colheita o valor justo seja 1.700. Caiu aí o slide, né, pessoal? Tô vendo aqui. Caiu, prof. Vocês veem, né, pessoal? A internet pelo computador aqui tá bem... Nossa. Tá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Ela tá reconectando de novo aqui. O bom é a gente mostrar, porque daí vocês facilitam o entendimento. Deixa eu esperar voltar aqui. Acho que tá voltando aqui. Complicado, hein? Sorte que a gente teve essa ideia de utilizar o telefone celular, que daí já facilita um pouco mais. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se vai aparecer. Beleza. Então, a gente tem aqui uma hipótese B, no momento da colheita. Importante, pessoal, que vocês depois, posteriormente, vocês dessem uma lida, uma compreendida nesses lançamentos, que a gente vai começar depois a desenvolver essas atividades, tá? É claro que nas aulas a gente vai explicar bem detalhado, mas é importante que vocês já observem, tá? Aqui fala sobre a hipótese B, no momento da colheita o valor justo seria 1.700, continua o custo da colheita sem as despesas de venda de R$10 sobre o adicional. Então temos aqui os lançamentos em si, depois a gente vai fazer um lançamento passo a passo. Aqui a gente já trouxe o desenvolvimento do livro, tá? Para não fazer os débitos de crédito, mas eu acredito que vocês já sabem fazer os lançamentos, né? Já jogando os razonetes. Se tem a dúvida, é importante que vocês façam manualmente, mas aqui o livro já trouxe, tá? Já desenvolvido. Então, nós temos aqui a questão do ativo biológico, da cultura. Automaticamente, eu tive uma venda, né? Então, nós vamos ter a venda, o ajuste de valor justo, caixas, fornecedores e produtos agrícolas, tá? Aqui, ó, vocês podem observar a questão do ativo biológico. Então, vai lá no ativo e nós temos a questão do ajuste ao valor justo. Quando eu falo ajuste ao valor justo, pessoal, basicamente é o valor da DRE, tá? Que posteriormente a gente vai mostrar. E aqui o estoque de 1.615, tá? Temos aqui, ó, o fechamento, o encerramento do estoque. Por quê? Porque foi vendido, ó, foi transferido aqui para o custo e para venda, né? Para vendas de mercadorias. Por quê? Porque foi vendido por 1.750. Então eu tenho que dar baixa no estoque. E aí esse valor de venda eu jogo no débito aqui para caixa ou banco, tá? E aí, como fala sobre a despesa de venda do valor de R$85, então basicamente gera uma nova conta de resultado. Então, venda 1.750, custo do produto 1.100, lucro bruto 650 e despesas de venda 85, finalizando um lucro na atividade de R$565, tá? Qualquer coisa, dúvida, perguntem, tá, pessoal? Então, a gente fala sobre a questão aqui do exemplo, estimando o valor justo dos ativos biológicos de uma cultura temporária. Então, basicamente, a gente trouxe aqui um exemplo, né? Deixa eu só passar aqui. Aqui, pessoal, basicamente é aquela mesma tabelinha, tá? A gente colocou aí na dúvida para vocês darem uma olhada sobre os ativos biológicos. Então, o valor justo é o preço que vai ser recebido aí pela venda de um ativo, que seria pago na transferência de um passivo ou uma transação não forçada, entre a questão dos participantes do mercado, tá? Exemplo, principalmente, ativos biológicos mais terra. Como que eu faço para obter o valor do meu ativo biológico, tá? Então, eu tenho lá um valor de 1.100.000. Um exemplo aqui, ó, preço dos ativos combinados. Fazenda mais plantação. Fazenda mais a plantação custa 1.100.000 juntos, né? Como que eu faço para saber o valor justo da plantação? É só eu diminuir basicamente o preço da fazenda, tá, pessoal? 800 hectares vezes 1.000 por hectare, 800 mil.
Então, o valor justo da plantação é o valor de 300 mil. Tá? Isso aqui é muito comum, pessoal, estimar o valor, né, que se tem lá de uma propriedade. Tá? Fazenda mais a plantação, 1.100.000. Preço da fazenda crua, 800 mil. Eu tenho um valor justo em si. Tá? Por quê? Porque esse valor que eu encontro da plantação nada mais é do que aquele valor que a gente encontra no mercado. Tá? Então, nós temos aqui alguns lançamentos. Eu acredito que a gente parou aqui na última aula, né? Foi aí uma... Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal, se tá gravando. Ah, tá gravando. Achei que tinha parado. Então, assim, aqui é um exemplo muito comum que a gente falou aí na última aula e acabou caindo e não finalizando, mas aqui vou ver se eu consigo finalizar. Acredito que sim, tá? Então, isso aqui é um exercício bem tranquilo, como eu falei para vocês, aqui a gente não vai demorar tanto, mas depois vocês pegam posteriormente para vocês darem uma olhada. Não é difícil, tá? Não é difícil fazer esse exercício, mas tem que desenvolver. E a gente vai desenvolver nas nossas aulas, e eu quero ver se na próxima atividade a gente passa essa atividade já de exercício para vocês, tá? Sair um pouco aí dessa questão teórica. Ah, vai ter teórica? Vai, mais para frente também vai ter. Mas a gente vai entrar na questão dos lançamentos, tá? Então, esse exemplo fala assim, né? Numa determinada fazenda da região de Londrina, incorreu os seguintes fatos. Então, iniciou o cultivo da soja, foram gastos 25 mil com sementes, pagamento à vista. Isso aqui é muito fácil a gente entender, né? Então, nós tivemos aqui os 500 mil, que seria do valor que eu tinha já em caixa iniciando. Basicamente, comprei aí a questão, né? Sementes, 25 mil. Debitou sementes, creditou o caixa, tá? Depois, a aplicação de 28 mil de adubo, né, na lavoura. Paga à vista. Do mesmo modo, pessoal, débito e crédito. Então, isso aqui é muito tranquilo a gente fazer. Debitor, creditor, né? Eu tenho uma origem, eu tenho uma aplicação. Isso é muito importante. Depois, utilizou a mão de obra para cuidado com a cultura. Então, gasto de 40 mil. Então, basicamente, nós tivemos aí mais um lançamento, né? Débito e crédito. Então, eu jogo tudo na questão da conta ativos circulantes, ativos biológicos, soja e o custo, tá? Professor, eu poderia abrir uma continha de mão de obra direta, de adubos. Pessoal, aqui vocês podem abrir um razonete e colocar todas as contas, né? Eu acredito que fica muito mais fácil, porque depois vocês vão fazer a transferência desses valores. Então, diminui aí o tempo de fechamento, tá? Já no tópico 4 fala, o valor justo somente da plantação do soja, no atual estágio, é de 125 mil. Então, nós temos um valor de mercado de 125 mil e temos o custo da propriedade de 93 mil. Então, nós tivemos um ajuste ao valor justo, tá, do que eu plantei. Esse 93 mil é daqui, pessoal, ó. Se eu fizer o somatório aqui, ó, do custo do plantio de soja, mão de obra, adubo, automaticamente, para mim saber qual que é o valor, né, eu tenho essa diferenciação, valor justo e o valor de custo. Depois a gente vai saber um pouquinho sobre a venda, tá? Como que faz a questão do valor. Então aqui nós temos o valor justo, que era considerado 120 mil, 125 mil e não 93 mil. Então houve uma diferença. O que eu faço com isso? Abro uma conta no ativo, valor justo, chamado ativos biológicos valor justo, tá? 32 mil, e lá na DRE essa variação valor justo de 32 mil. Tá? Então sempre quando houver uma alteração, eu tenho que abrir essas continhas e vou trabalhar com ela, ó. Ativo e DRE, tá? Patrimonial e resultado. Aqui a gente trata já o balanço, é o chamado balanço econômico. Então, 500 mil de caixa inicial, gastei 93 mil, e aí está distribuído, ó, 93 mil seria o valor dessa diferença, e 32 mil foi o valor de apuração do valor justo de mercado. E aí não tivemos aqui mais alterações, né, de terras, do capital social, então continua o mesmo. Então houve um aumento aqui no ativo, tá? Na DRE, como que fica? Pessoal, como a gente não teve venda, tá? Então você não coloca venda. Por quê? Porque aqui se teve um ganho econômico. Eu até coloquei embaixo aqui no slide, ó. Ganho econômico e não financeiro. Quando a gente fala financeiro, é quando houve a venda do produto. Tá? Então, quando não se teve, automaticamente você aloca na continha variação do valor justo, lá na DRE, tá? Que é o lucro líquido. Ou seja, um ganho econômico, lucro econômico que se teve o ganho pelo crescimento da plantação e não um ganho financeiro pela venda, tá? Aí, prosseguindo, foram gastos com herbicida, 22 mil no soja. Então, volta naquelas continhas que a gente tinha.
e vai aumentando, débito e crédito, tá? Foi realizada a colheita da soja, então se colheu a soja, tá? E foi gasto aí, basicamente, 38 mil, tá? Pela colheita. Então, a gente aloca novamente, ó, naquela continha do ativo biológico, soja, custo, e no caixa, débito e crédito, tá? No ponto da colheita do valor de mercado, na saca da região de Londrina, era de R$ 65. Então, o que eu faço? Eu faço o cálculo do valor justo. Eu não colhi 3.500 sacas, então eu tenho aqui o valor, 3.500 sacas vezes o valor, né? Valor justo, 227 mil, menos o custo, o valor justo anteriormente lá do balanço, 32 mil, tivemos uma variação de 42 mil, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Se vocês pegarem 227.500 menos 153 mil, qual que o valor daria? Vai dar um valor a mais, né? Vai dar esse somatório aqui, ó, 74.500, mas eu já tinha um valor atualizado anteriormente. Então, se esse resultado aqui dessa diminuição é o valor somatório, mas eu tenho que considerar o valor anteriormente, tá? É o que está aqui, ó, o valor justo patrimonial, e lá na DRE 42.500, tá? No ponto da colheita, do valor de mercado, então, R$ 65 a saca. Então, eu tenho aqui, ó, a transferência, tá? Automaticamente ele fala, eu tinha em produção, agora já tenho na colheita. O que eu faço? Eu transfiro para estoque, tá? Professor, mas que valor esse valor 227.500? É esse somatório, pessoal, 153 mil, tá? Mais o valor de 74.500 do valor justo. Então eu transfiro pro estoque, tá? Então aqui, ó, saldo para o estoque de produtos agrícolas, aqui em diante o CPC 29 vai para o CPC 16, ou seja, se o valor da saca vai para R$ 100, o preço continua o mesmo, tá? Tá aqui, ó, como a gente fez o lançamento. Se não me engano, a gente parou na aula aqui, né? Ó, então isso aqui, posteriormente, a gente vai repetir esses exercícios para a gente compreender um pouco melhor, tá bom? Então, nós temos aqui a diminuição do caixa com o pagamento lá dos outros custos e o valor do soja em estoque, tá? Ó, e aí começa a movimentação. Como que fica lá na DRE, né? Temos o valor da variação, pessoal. Ó, tinha 32 mil, 42.500. Professor, mas não teve venda. Exato, não teve venda. Quando tiver venda, pessoal, aí na DRE vai ter o ganho financeiro e não econômico, tá? Na 8, foram vendidas 3 mil sacas de soja por R$ 65, recebimento à vista. Então, basicamente, a gente faz o lançamento, né? 195, agora vocês vão ver que vai mudar lá na DRE. Então, houve uma venda, tá? Ó, e aí eu tenho o CPV, tá? Dou baixo no estoque e agora aparece a venda, a receita. Aí sim, né? Professor, mas não teve um lucro líquido, né? Vocês vão ver como que vai ficar posteriormente, tá, pessoal? Então, nós temos aqui o valor equivalente de caixa da cultura, né? Ó, aqui não alterou a questão das terras e também do capital social, tá? Bom, pessoal, isso aqui é igual eu falo para vocês, não se preocupe, posteriormente nós vamos fazer exercícios. Aqui, para não demorar tanto, né? Ainda falta 20 minutos para acabar a aula. É claro que a gente não vai até 9 horas, terminar aí vou ver se 10 minutos antes a gente termina, tá? Até para dar um intervalo para vocês, que logo começa a aula de vocês e eu tenho outra aula. Mas não se preocupe que a gente vai resolver aí exercícios, tá? A partir de agora a gente começa a resolver exercícios. Então aqui a gente fala sobre as culturas permanente a valor justo, tá? Então a gente falou de temporária, agora a gente fala a questão do valor justo para permanente. Então a gente falou um pouquinho da temporária, vamos falar um pouquinho da permanente. Aqui nós temos a questão dos lançamentos em si, tá? Aqui fala sobre o custo do plantio, eu não trouxe os lançamentos débito e crédito, mas eu quero na próxima aula, para subentender, aqui é mais uma explicação, mas eu quero trazer para vocês depois os débito e crédito de cada lançamento desse, para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Não se preocupe, a gente vai trazer. Então aqui a gente trouxe já um valor resumido sobre a questão aí do valor justo em si, para essa cultura, tá? Aí eu trouxe a questão do custo do plantio, fluxo de caixa descontado, exaustão, venda, apuração, entre outros, tá? Então nós temos aí a questão das culturas permanentes e outros ativos de longo prazo de maturação, que vai compreender aí a questão desses ativos biológicos, são aqueles valores que gerarão produção por vários anos, né, tais como os pomar de frutas, plantações,
E a gente pode tratar que alguns ativos biológicos, eles possuem longos prazos de maturação, tá? Ou seja, com ou sem colheitas intermediárias, no caso as canas de açúcar, né? Cana de açúcar e as florestas, tá? Então a gente fala sobre a questão das características ao longo prazo das culturas, tá? Sobre a maturação, que ainda não possuem um mercado ativo no momento de avaliação, pois não estão prontos para a colheita, existe um método de avaliação, tá? A gente falou também a questão do fluxo de caixa descontado, que está no cálculo do valor presente, então isso aqui é aquela questão do ativo que vai gerar no futuro aí um valor considerável, tá? Então, por esse fato dos fluxos serem gerados em datas futuras distintas, é necessário a gente trazê-los ao valor presente, né, por uma taxa de desconto. Então, acredito que vocês já ouviram falar sobre essa questão do fluxo de caixa descontado, tá? Bom, então, a gente fala um pouquinho da taxa de desconto, será uma função do grau de risco inerente aos fluxos de caixas estimados. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que aquela venda antecipada, tá? Como que eu vou alocar? Como que eu vou fazer o valor? Então, se estima o valor de uma plantação futura, né? A venda de um produto que se fosse lá no futuro, e traz esse valor do futuro para o presente para determinada venda, tá? Aqui fala sobre a questão da elaboração do fluxo de caixa que envolve alguma determinação, volume de produção, preço de venda, custo de manutenção, despesas e valores residuais, tá? E o ativo biológico, ele, claro, ele é contabilizado no ativo circulante quando a cultura é de curto prazo, né, menor que 12 meses, e no caso da cultura permanente, todo o valor é contabilizado no ativo não circulante. Então, existe, pessoal, aquela diferença, né? A gente aprendeu muito na questão comercial, o que se classifica no ativo circulante, né? Ou seja, um prazo menor que 12 meses, ou até 12 meses. Não circulante, um prazo maior que 12 meses. Então, a gente vai entender um pouquinho isso aí na prática. Fala sobre a questão dos aspectos tributários, a gente passou para vocês também sobre essa lei, né, que assegura a neutralidade tributária da adoção dos novos critérios para a questão aí do cálculo de imposto de renda, tá? E aqui, pessoal, nada mais é do que um exercício, tá, de uma cultura permanente, tá? Então, a questão aí dos custos que vão ser ajustados, né, ou tem o valor justo. Vão ser aí, no caso, considerado pelo valor justo como a temporária que a gente explicou para vocês, tá? Então, nós temos um mesmo balancinho, tá? Então, nós temos o caixa inicial 500 mil, terras 2 milhões, e temos um capital social de 2 milhões e 500 mil. Então, temos aqui os gastos com a plantação, tá? De 200 mil. Então, débito e crédito, ó, para vocês verem. Tratos com mão de obra, então débito e crédito também, isso aqui não é segredo para ninguém. Temos aqui, ao final do primeiro ano, determinou-se que o valor justo da plantação era de 270 mil. Então, 270 mil é o valor justo, né? Ou seja, o valor de mercado que estava ocorrendo naquele momento, menos o custo. Então, eu tive um valor, né, um ajuste de valor justo, como vocês viram anteriormente, de 40 mil. Então, abro uma continha, basicamente do valor justo no ativo e lá na DRE. Do mesmo modo, tá, pessoal? Não muda. Vocês vão ver lá, ó, tá? Temos a questão do eucalipto, do custo e o valor justo. E lá na DRE nós temos a variação desse valor justo. Aí tivemos aí tratos de mão de obra na cultura de 10 mil. Então, débito e crédito, né? Então, isso aqui não é difícil para ninguém. Acredito que vocês já estão afiados, né, nos lançamentos. E aqui nós temos a questão da determinação do valor justo. Do mesmo modo, ó, valor justo 300 mil, custo 240 mil, eu já tinha um valor de 40 mil, eu faço a diferença. Por quê? Porque a diferença no momento do valor justo considerado 300 mil menos 240 mil, eu tinha 60 mil, mas eu tenho que desconsiderar o valor anteriormente desse ajuste, tá, pessoal? Então, balanço e DRE. Então, está aqui o balanço novamente e temos aqui a DRE. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um lucro econômico, tá? E não financeiro. Em financeiro é quando você pega em espécie, vamos dizer assim, na venda, tá? Então, quando não tiver venda, basicamente, seria essa questão. Temos mais um trato de mão de obra direto na cultura, então, débito e crédito. Gasto com a colheita, então nós temos aqui os gastos, né? E no ponto da colheita foi determinado que o valor justo era de 380 mil. Faço novamente, né, o valor justo menos o custo, e aí a diferença. Então, se eu for pegar aqui, dá 90 mil, 380 mil menos 290 mil, dá 90 mil. Retiro a diferença, e aí eu tenho o valor de 30 mil. Ativo, valor justo.
DRE, variação do valor justo, tá? E aí, basicamente, como já está formada, automaticamente eu faço a transferência para o estoque, tá? Tá aqui o balanço, ó. Você pode ver que o balanço ele vai variando, tá, pessoal? Anual. Então vai ser diferente aí da temporária. E aí a demonstração do resultado do exercício. Todo o estoque foi vendido por 380 mil, recebido à vista. Então eu vendi, vou lá na questão da venda, 380 mil, e jogo no caixa. E faço a baixa do estoque, transferindo para o custo do produto vendido. A partir de agora eu tenho, essa questão da diferenciação. Então eu tenho uma venda e tenho a questão do custo. Basicamente, pessoal, isso aqui nada mais é do que você tentar organizar o seu lucro lá na venda. Então, depois vocês vão ver que todos esses valores aqui, ó, eles vão contribuir para diminuir a questão do lucro aqui, porque você já provisionou o seu lucro anualmente, tá bom? E aí nós temos aqui a cultura, do balanço, valor justo também, ó. Então se joga lá no balanço também, para a gente fazer essa variação. E aí nós temos o valor da receita de venda. Então se vendeu 380 mil menos o custo, eu não tive nenhum lucro. Por quê? Porque eu já fiz a provisão dele anualmente, considerando o valor de mercado, tá? E aí o fechamento do balanço patrimonial, de 2.590.000. Tranquilo? Pessoal, acharam difícil, complicado? Podem falar aí. O que vocês acharam? Professor, no caso, esses cálculozinhos agora do final, que foi da última aula passada, esses aí vai cair cálculo na prova, nessa primeira prova? Não, na prova só vai cair teoria, tá? Isso aqui é só para a próxima aula, que aí eu vou cobrar na próxima prova o valor que a gente está vendo nesse último slide aqui. Tá bom. Tá? Não se preocupe com cálculo, tá, pessoal? Depois vocês vão desenvolver, a gente vai desenvolver na próxima aula, passo a passo. Vou trazer um exercício, esse aí bem mais detalhado, e vocês vão resolvendo, tá? Não se preocupe, é uma coisa da geral que vocês já fazem, uma empresa comercial, tá? Mas é bem tranquilo, não é difícil não, tá? Não se preocupe essa questão, eu sei que nas nossas aulas a gente hoje foi uma revisão, mas a gente acabou um pouco acelerando, senão não ia dar tempo. Mas só para mostrar para vocês como que eu vou considerar a questão da cultura pelo valor justo, desde a apropriação dos custos, de uma lavoura até a venda. Então isso aqui a gente vai resolver aí na próxima sexta-feira, um exercício bem tranquilo, tá? Mas não se preocupe, estude mais as partes teóricas, que é o que eu vou cobrar na avaliação de amanhã aí para quem vai fazer, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas? Eu sei que é muito cálculo, pessoal, mas é porque a gente não resolveu ainda, tá? Mas assim, vocês vão ver que não é difícil, tá? Não é difícil. É um pouco demorado um pouco para fazer lançamentos, como de qualquer outra disciplina aí, de comercial, geral, gerencial, entre outros, tá bom? Dúvidas, perguntas? Fique à vontade, pessoal. Não? Pessoal, então, se não tem nenhuma pergunta, muito obrigado, tá? Por vocês estarem acompanhando aí a nossa aula de hoje. Como eu falei, a prova de vocês vão estar liberada amanhã, a partir das 5 da manhã, e vai ficar aberta até às 23 horas. Então, você pode fazer tanto de manhã como à tarde e à noite. Eu peço que o aluno faça de manhã, porque é mais tranquilo, não tem estabilidade no sistema, tá, pessoal? Vocês podem ver que no Cigar, não sei quem que está entrando direto aí, toda hora eles estão fazendo atualização, tá? Imagina você estar fazendo a sua prova lá e daqui a pouco você acabar travando sua prova e você não finalizando. Vocês vão ter 2 tentativas, então cada tentativa é de 1 hora. Então não deixe para a última hora, tá? Faça cedo, se quiser, não tirou uma nota boa, pode fazer à tarde, é 2 tentativas. E eu vou considerar a melhor tentativa de vocês, tá bom? Vai vir em percentual, mas é depois só você multiplicar por 5, que aí é a nota que você tirou, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, muito obrigado, com exceção da Josiane, segunda-feira, tá, Josiane? Você faz a prova. Eu já vou anotar aqui para a gente estar liberando a prova para você segunda-feira. Os demais, amanhã, tá bom? Depois, hoje, eu vou estar postando a enquete para o pessoal que não assistiu a aula de hoje, para não ficar com falta, tá? Mas não se preocupe, só vai ser mais teoria da aula 1, 2 e 3. E os cálculos vai ser a semana que vem que a gente vai desenvolver na nossa aula, tá?
Pessoal, muito obrigado. Grande abraço, fique com Deus, se cuidem, tá? E basicamente aí faça a prova com tranquilidade, vocês vão conseguir, tá bom? E aí a gente se fala na próxima sexta-feira. Até mais. Até mais, prof.